quais seriam as experiências de participação que acontecem hoje no mundo e que o senhor gostaria de estar destacando para nós? Olha, eu acho que vale a pena destacar as experiências brasileiras, né? Seja orçamentos participativos, sejam conselhos, sejam audiências públicas. O Brasil criou uma enorme infraestrutura de participação, que agora está sendo acrescentada a ela, chamadas conferências nacionais, né? Então, essas quatro, vamos dizer, instituições de participação tornam o Brasil um dos países mais participativos do mundo, né? Tem anos que a gente pode falar de algumas centenas de milhares de pessoas envolvidas em todos esses processos participativos, né? Mas eu diria o seguinte, o Brasil não é uma ilha, não é que o Brasil está indo à contramão, né, da maior parte das experiências mundiais, né? Eu diria, existe experiência importante de participação em diferentes lugares do mundo. Para a gente pegar alguns exemplos, né? Na Europa, a gente tem algumas experiências muito importantes, principalmente na Espanha, chamados júris cidadãos, né? Que são momentos nos quais o governo ele chama um conjunto de pessoas, né? E essas pessoas passam, às vezes, meses discutindo uma política pública e decidem a implantação ou não dessa política pública, né? Isso é muito comum na Espanha, especialmente na região da Espanha, que é a Catalunha, né? A região onde fica a cidade de Barcelona, né? Se a gente pensar no caso dos Estados Unidos, existem chamados programas Habitat, né? Toda a política de meio ambiente nos Estados Unidos, ela envolve, vamos dizer, comitês de cientistas, atores sociais e atores estatais que vão decidir a maior parte das características das políticas, a preservação de uma determinada área, a proibição da pesca numa determinada região, ou a situação da água nessa região. Todas essas questões são questões extremamente importantes, são colocadas em chamados programas Habitat, né? Se a gente vai à Índia, a gente tem uma experiência extremamente importante, que é a chamada experiência dos panchayats, né? Que são organismos de democracia participativa, organizados por local de moradia e que, né, hoje existem em praticamente todos os estados da Índia, ainda que os panchayats mais exitosos se situam no estado da Índia, que é o estado de Kerala, né? Se a gente pensar outras regiões da América Latina, a gente também tem experiências importantes de participação. Por exemplo, o orçamento participativo se expandiu muito na América Latina, né? Existe hoje orçamento participativo, por exemplo, na Argentina, na região de Buenos Aires e de Rosário. Existe orçamento participativo no Peru para as verbas do governo federal que são distribuídas para os poderes públicos municipais, né? Existe orçamento participativo na Venezuela. Venezuela tem também os chamados círculos bolivarianos, né? Que são pouco estudados, mas tem pessoas hoje falando em 200 mil círculos bolivarianos. Existem comitês de conselheiros cidadãos no México. Então, a América Latina como um todo tem muitas formas de participação, fora as formas de participação não institucionalizadas, que também são muito importantes na região, né, os chamados bloqueios, né, marchas de cocaleiros, de outros grupos, né, tudo isso são formas de expressão da sociedade civil. Então eu diria o seguinte, a gente está num momento em que existem muitas formas de expressão da sociedade civil. O que a gente tem? Um conjunto de dúvidas. Primeira dúvida é como institucionalizar essas formas para que elas adquiram, vamos dizer, esse poder que o poder público tem, ou que o Estado tem, que é o de decidir sobre políticas. Isso eu acho que o Brasil está mais avançado, as instituições participativas têm capacidade de decidir sobre algumas políticas, ou pelo menos decidir sobre algumas políticas em conjunto com o Estado, né? Segunda questão é como articular as diferentes formas de participação, as institucionais com as não institucionais, as marchas, os bloqueios, com as formas de participação da sociedade civil. Essa é uma questão que está colocada com muita importância para alguns países da América Latina, especialmente a Argentina, a Bolívia e o Equador, onde essas formas são cada vez mais fortes, né? E, em terceiro lugar, como articular essas formas com a representação, né? Ou seja, a representação está aí, a representação vai continuar aí, né? Mas existe hoje um problema sério, que é a falta de legitimidade de muitas das estruturas da democracia representativa, né? Então, como pensar uma melhoria da representação?
Hoje eu acho, e tem muita gente que defende isso na academia, que uma das melhores formas de melhorar a crise da representação é articulando representação e participação. Atores que participam e que conseguem que o resultado do seu processo participativo se articule com ações nas instituições de representação, tornam essas instituições mais representativas. A gente conhece alguns exemplos até próximos de nós, chamadas comissões de participação popular, que hoje muitas assembleias legislativas no Brasil têm. Elas são uma forma clássica de articulação entre representação e participação. Por que elas existem? Porque aqueles que estão hoje nos organismos representativos precisam, vamos dizer, desse sangue novo, né? Desse fluxo, vamos dizer, de comunicação que a sociedade civil, os atores sociais podem dar às estruturas da representação. Então eu acho que a perspectiva é cada vez mais essa, tentar trabalhar nesses 3 níveis para, de fato, melhorar a participação, a relação entre participação e a representação e, enfim, a qualidade do sistema político como um todo, que é isso que, na verdade, o cidadão quer. O cidadão quer um sistema político de melhor qualidade, no qual ele se sinta mais próximo e mais identificado com ele, com as pessoas que estão lá e com as propostas que eventualmente são aprovadas, seja nas instituições participativas, seja nas instituições representativas. Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana.